Bom dia. Estou trazendo para vocês dois exemplos de compostos orgânicos com ramificações para que vocês possam, com mais facilidade, poder resolver as questões que foram enviadas no site da escola esta semana, tá? Então, para essa atividade, nós precisamos de um conhecimento que é a respeito dos radicais. E o que é um radical em uma cadeia orgânica? É aquele carbono que fará da cadeia ser ramificada, ou seja, é aquela cadeia que terá pelo menos um carbono que seja terciário ou quaternário. Aí a gente viu em aula passada já a sua nomenclatura, que você pode conferir lá na página do seu livro 40 e 44, onde lá existe uma tabela já mencionando o prefixo a ser atribuído a esses radicais, como também a própria cadeia principal. Página 40 e também 44, tá certo? Você pode conferir isso em casa, tá? Então, vejamos. Eu coloquei no nosso primeiro exemplo 5 carbonos e já fiz essa enumeração. As duas questões de hoje, dessa semana, ela pede que você circule o radical e indique a posição, enumere a posição que esse radical está. A outra questão é para você aplicar a nomenclatura da aula anterior, né, que você pôde ver. Então, vejamos, nesse primeiro exemplo, você tem aqui o radical, que vai ser tudo aquilo que ficou fora da cadeia principal. A minha cadeia principal apresenta 5 carbonos. Quem ficou de fora? Esse CH3 e esse CH3 também. Então, pela quantidade de carbonos, a gente percebe que os dois são chamados de MET, por ter apenas um carbono como radical. Então, eu tenho dois radicais aqui, do qual a sua nomenclatura são metil, certo? Só que eu tenho que ver a posição. Vamos lá agora, tirando a dúvida, que hoje nós podemos fazer isso hoje à tarde. Então, quando eu contei essa cadeia no sentido da direita para a esquerda, eu tenho um radical na posição 2 e o radical na posição 3, 2 e 3. Contando no sentido contrário, ou seja, da esquerda para a direita, eu obtive a posição 3 e 4. E eu perguntava hoje para as meninas, quem é menor, a posição 2 e 3 ou 3 e 4? E elas logo de imediato puderam responder, né, com certeza. É a posição 2 e 3. Porque aí o PAC, ela recomenda que a posição para a nomenclatura de um composto orgânico, ela deverá ser sempre a menor. Então, nesse caso, eu tenho radical metil na posição 2 e também na posição 3, tá certo? Então, para eu nomear esse composto total, eu vou ter que aplicar o prefixo para a cadeia principal e logo em seguida o infixo e a terminação. Só que para essa atividade da semana isso não veio ao caso. Nós queremos apenas que você circule o radical da cadeia, enumere a posição e indique a nomenclatura para esse radical. Claro que aqui é um exemplo. Lá na atividade nós temos 4 itens onde você deverá fazer isso. Claro que há compostos maiores com uma sequência maior de radicais. Vejamos esse segundo exemplo. Já é uma cadeia maior. Aqui eu tenho 8 carbonos e eu fiz essa enumeração também, no sentido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Nesse sentido da direita para a esquerda, nós obtivemos aqui a posição do radical. Vejam só. 2, na posição 4, na posição 6 e na posição 7. A minha cadeia principal, é essa sequência maior de carbonos, onde eu tenho nela 8 carbonos. Esses 8 carbonos é a minha cadeia principal. Quem ficou de fora dela é considerado os radicais. Então, eu tenho um radical com um carbono, do qual a nomenclatura é metil, certo? Eu tenho metil. Eu tenho outro metil aqui nessa posição. Aqui eu tenho 3 carbonos. A nomenclatura para ela é propil. E aqui eu tenho com 2 carbonos, que é etil, certo? Aí eu pergunto aqui agora para vocês, qual vai ser a menor posição indicada para esse exemplo? 2, 4, 6, 2, 4, 6
e 7, ou 2, posição 2, né, aqui, ó, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 7. Aí, se você ficar em dúvida, qual vai ser a menor sequência dessa numeração? Vejamos aqui, ó, na posição 2, posição 4, posição 6 e posição 7. A outra, no outro sentido, nós temos posição 2, 3, 5 e 7. Se você apresenta essa dúvida, é só você somar a posição. No que você soma 2, 4, 6, 7, você tem um total de 19. Se você soma 2, 3, 5, 7, somando tudo, você vai ter uma posição 17. Então, no sentido da direita para a esquerda, você tem a numeração menor. Então, aqui você tem no carbono 2 um radical metil, certo? No carbono 3, cadê 2? O metil, no carbono 3 aqui, ó, você tem 2 carbonos, então é um etil. Na posição 5, você tem 3 carbonos, então é um propil. E no carbono 7, você tem a posição radical metil, tá? Então, eu tenho nesse exemplo aqui 4 radicais na posição 2, 3, 5 e 7, que é a posição menor, que eu havia trocado aqui, está no sentido da esquerda para a direita, né? Ó, no carbono 2, no carbono 3, no carbono 5 e no carbono 7, tá? Então, para essa situação, nesse exemplo, nós temos aqui 4 radicais nessas posições, tá certo? E você observa que em todos os 3 eu tenho uma função de alcanos por apresentarem apenas ligações simples, como a gente já havia visto em conteúdos anteriores, tá? Então, a nossa explicação para essa aula de hoje é somente isso. Então, eu desejo a vocês bons estudos, bom final de semana, que você possa realmente conseguir fazer essa atividade sem tantas dúvidas. Qualquer coisa, me procura no privado. Esse foi um vídeo improvisado, mas deu tudo certo, né? O importante é que você possa compreender e conseguir resolver essa atividade da semana. Então, todos uma boa tarde, bom fim de semana, tá? Beijão a todos.